Olá você que nos acompanha aqui mais uma vez no podcast Cuiabrasa. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E antes de apresentar a nossa convidada, eu queria dizer para você que esse podcast está sendo gravado aqui nos estúdios da MD. Aponte seu celular aqui para o QR Code, entre em contato com a equipe, que eles estão prontos para te atender, para preparar certinho a sua gravação, preparar a sua produção audiovisual, sua produção musical, tudo que você precisa para o seu podcast, para o seu curso, enfim, para o que você precisar que envolva produção audiovisual, envolva marketing digital, você pode entrar em contato com o pessoal da MD apontando seu celular aqui para esse QR Code que está aparecendo. E hoje, aqui conosco está ela, a Michele Campos, doutora Michele, que é dentista periodontista, é isso mesmo? Me corrija se eu estiver errado. Seja bem-vinda. Obrigada. Que maravilha falar desse assunto que é tão importante para a sociedade em si, né? Como não cuidar dos dentes é algo intrínseco, né, na história, desde a escolinha, quando a gente aprende a usar uma escova de dente, um fio dental, até o fim da vida, né? Querendo ou não, a saúde dental é sempre muito importante. Então, mais uma vez, seja bem-vinda para a gente falar sobre esse assunto. Obrigada pelo convite. Que maravilha. Doutora Michele. Pode ser só Michele, doutora Michele? Pode, não, Michele? Pode ser só Michele. Michele, então, quais são suas áreas de atuação na clínica, para a gente entender um pouquinho melhor? A cirurgia é minha grande paixão, né? Então, eu sou implantodontista de formação, e aí eu fiz a periodontia, né? A periodontia também é uma área da cirurgia, mas, resumidamente, ela faz as limpezas, né? Então, eu falo que quando o paciente finaliza todo o tratamento, ele fica comigo daí pro resto da vida, porque é comigo que ele volta para eu poder cuidá-lo, né? E eu também faço na clínica a reabilitação com as porcelanas, e a gente faz tudo isso hoje no sistema digital. Então, nós não moldamos mais. Então, a gente usa um software para poder escanear os pacientes e tudo que precisa fazer, a gente faz dentro da clínica. Então, um dente em pouquíssimos minutos está pronto para a gente poder instalar, né, na boca do paciente. Mas só para entender, vocês imprimem o dente... Calma lá, fiquei interessado. Como que é o procedimento? Porque antigamente, como que era antes? Era feito à mão... Dente por dente, como que é? Antigamente, mas muita gente ainda faz hoje, tá? Nós não fazemos na clínica, mas as pessoas moldam. Essa moldagem eles encaminham para um setor fora, que são os protéticos. E daqui a um tempo, o protético ele faz esse dente no laboratório e esse dente volta para o consultório. Aí o dentista instala esse dente no paciente. Entendi. E lá nós não fazemos assim. Então, hoje nós escaneamos o dente do paciente, desenhamos esse dente, um projeto num software, e depois, em pouquíssimos minutos, a gente manda para uma máquina, que é uma fresadora. Então, em 8, 12 minutos, esse dente está pronto. Nossa. E a gente individualiza, muitas vezes a gente tem que maquiar esse dente para a gente conseguir instalar, né, na boca do paciente. O que isso mudou? Então, a odontologia digital hoje é o presente e não mais o futuro. Então, ela já acontece hoje. Até os laboratórios protéticos hoje fazem o digital, né? Mesmo muitos dentistas não tendo digital dentro do consultório. Mas hoje eu falo que o paciente ganha muito tempo. E nós precisamos, né? Então, nós conseguimos hoje, com o scanner, enxergar muito mais do que a olho nu, do que numa moldagem. Então, a gente consegue ter muitos mais detalhes e muito mais precisão na hora de instalar o dente ali, né? E se caso a gente vai provar o dente no paciente e não estiver legal, não estiver encaixando, a gente precisar mudar um pouquinho o tom de cor, a gente faz tudo isso dentro do consultório em pouquinhos minutos. Então, a gente ganha agilidade, né, para o paciente. Não precisa ir e vir do consultório em várias sessões. Então, em um dia, em 2 horas, 1h30, você está com o dente instalado ali. Então, não precisa mais morder aquela massa que se mordia. Nossa, aquilo era um terror. O céu da boca grudava, que puxava, dava uma agonia. É laser, então, que faz o escaneamento? Como que é? Na verdade, é uma câmera, né, que a gente usa. É uma câmera digital, intraoral, que essa câmera é um espelho ali com uma luz, né, que ela vai transmitir isso para um software, para o computador. E a gente consegue desenhar ou na própria máquina ou num computador. Entendi, não, interessante. E o material desse dente, que ele é como se fosse uma impressora 3D, certo? Só para trazer mais claro para a pessoa, é isso mesmo, né? É uma impressora 3D, a gente consegue imprimir várias coisas ali, né? Na odontologia a gente imprime dente. Não, mas mas é um aparelho exatamente voltado para a odontologia em si, né? Ou ele é uma impressora 3D que vocês adaptaram, como que é? Não, esse é uma fresadora. Fresadora. Né? Uma fresadora que fresa o dente. Então, ele tem o equipamento,
E tem as brocas que vão cortando esse bloquinho, né, dos dentes. Então, do jeito que a gente desenhou, é um bloquinho que a gente compra. Entendi. E esse bloquinho vai sendo recortado. E desse recorte fica no final o dente que a gente desenhou nesse Entendi. software. Tipo, vai esculpindo, entre Vai aspas, assim. esculpindo o dente. A impressora funciona assim. Existe também uma impressora. Então, na hora que eu vou escanear teu dente, tua boca, eu não quero mais vazar no modelo, no gesso. Então, eu imprimo isso numa impressora. 3D também. Então, tudo aquilo que é a tua boca, eu consigo imprimir com uma resina exatamente igual aquilo que eu copiei, né? Que eu escaneei da tua boca ali. Entendi. E o material é o mesmo que se usava antes para fazer o dente ou ele muda? É o mesmo, só que um é injetado, o outro é fresado. Lembrando que muitos laboratórios hoje já fazem isso lá dentro, só que não dentro dos consultórios. Entendi. E mas o material fresar é o esse mesmo. ato de esculpir? Fresar esse ato de recortar com as brocas, Sai perfeitinho. Sai Mas esse dente, só para eu entender, ele é aquele dente que substitui um dente que se perdeu, ou ele é aquele que os famosos usam também, que gasta o dente e coloca lá por cima? Das lentes? É a mesma coisa ou não? É a mesma coisa. A diferença quando a gente fala em porcelana, faceta, lente, coroa, é a quantidade de espessura que vai da porcelana em si. Então, por exemplo, você vai fazer uma lente de contato. Num sorriso pode ter coroa, pode ter lente, pode ter faceta. Então, pode ter tudo isso dentro de um mesmo sorriso. Então, eu tenho lá um paciente que ele tem tudo isso, mas eles são feitos exatamente iguais, né? Então, se você não precisa desgastar muito seu dente, é só uma questão de estética mesmo, ou aumentar a borda, ou aumentar as laterais dos diastemas, que são aqueles espaços entre um dente e outro, a gente precisa fazer pequenas transformações nisso, a gente faz pequenos e leves desgastes. Os desgastes acontecem, né? Então, precisa acontecer para a gente poder aderir essa placa e não ter um sobrecontorno ali dela. Mas a diferença é quando a gente desgasta. Então, por exemplo, tem um dente muito escuro ou tem um dente muito para frente, que a gente chama de vestibularizado. A gente precisa fazer um desgaste um pouquinho maior disso. Então, a espessura da peça vai ser um pouquinho maior, que a gente chama de faceta. Quando a gente precisa preparar um dente inteiro, a gente chama de coroa. Né? Então, fica ali um pedacinho do dente ainda, do núcleo, de uma resina, e a gente vem com uma capinha inteira cobrindo todo aquele remanescente dental que sobrou ali. Mas essa coroa é aquela que é tipo um parafusinho que vai não sei como que chama, embaixo da gengiva, é osso? É osso mesmo? É implante. Eu falo que eu sou implantodontista e toda vez que o paciente perder um dente, a gente precisa restabelecer esse dente, né? Perdeu-se o dente inteiro, com a raiz e a coroa. Então, a gente coloca o implante. O implante nada mais é do que uma raiz artificial. Então, hoje eu faço essas cirurgias flapless, que a gente chama de cirurgia sem corte. Então, eu não abro, quase 98% das minhas cirurgias hoje, eu não abro retalho, não dou ponto, nada disso. A gente faz cirurgias guiadas, né? Pela tecnologia, pelo computador. E a gente instala esse implante só com... tira um pedacinho da gengiva ali e a gente já consegue instalar esse implante. Então, esse implante eu estou devolvendo a raiz que o paciente perdeu, para a gente conseguir depois, posteriormente, instalar um dente sobre essa raiz artificial ali, que é o implante. Que é aquele, simula como se fosse um parafusinho? Que é um parafusinho. Ah, entendi, mas tá. Agora, só para desestabelecer minha confusão. A coroa é o que, então? A coroa é o que você vê. É na hora que você sorri, você está vendo uma coroa de um dente, que é um dente. E o implante está dentro do osso. Você não consegue ver, a gente consegue ver só com raio-x. Assim, que às vezes sobrou a coroa ali, né? O dente não perdeu todo, né? Então, isso significa que sobrou ali uma pontinha do dente, é isso? A coroa a gente pode fazer uma coroa sobre o implante, que eu vou, instalo o implante, depois eu preciso fazer uma coroa sobre esse pino, ou a gente consegue fazer uma coroa sobre dente. Então, a coroa eu consigo estabelecer ela e fazer ela em duas formas. Ou sobre o implante, que é esse parafuso que eu coloquei embaixo do osso, ou sobre um dente, onde o paciente tem uma raiz lá remanescente e a gente só devolve a coroa. Entendi. Nossa, então são várias vertentes bem parecidas, né? São feitas da mesma forma, né? Um vai precisar de um passo anterior, que é o implante, e depois a coroa, e o outro só a coroa. Mas diferencia muitas vezes na questão, tipo, um ser estética e o outro ser necessidade? Porque acho que sim, porque perder um dente, acho que já é mais do que estética, presumo eu, né? Das duas formas, né? As duas, eu tenho que casar as duas coisas, porque a gente reestabelecer o dente perdido, primeiro é função.
Porque eu falo que senão vem aquele efeito dominó. Então, se eu perdi um dente, eu não tenho que restabelecer ele só porque eu perdi esteticamente. Eu tenho que devolver esse dente perdido por uma questão de função. Então, o dente ele tem que ter um encaixe ali. Porque senão você vai quebrando outros dentes. Os dentes, eu falo que os dentes são carentes. Eles precisam encostar um no outro. Se você perdeu esse dente, você tem toda a alteração da tua mordida ali. Aí, provavelmente, depois você vai ter que ir para um aparelho, caso a tua mordida esteja boa, e você demore muito tempo para fazer esse implante. Porque os dentes, eles deitam, eles inclinam, vão para frente, vão para trás, sobem ou descem, né? Então, eles têm que encostar em alguma parte ali. Então, importante restabelecer por uma questão de função, evitar você quebrar o dente e, principalmente, por uma estética, né? Não, entendi. Eu perguntei da estética porque eu não sei se ainda faz esse desgaste no dente, né? Que os famosos fazem. A gente fala famoso porque é que bombou, né? Eu pergunto porque quando eu fui fazer um tratamento certa vez lá atrás com o meu dentista, não sei se você conhece, chama Dr. Ciro, um japonês. Não conheço. Os meus dentes do fundo estavam, não sei como fala, mas estava pra fora, assim, né? Só que no fundo, eu não percebia, assim, direito. Aí eu falei, então é só arrancar junto com o siso, né? Dá pra fora, melhor do que ficar botando aparelho, puxar pra dentro, maior trabalho. Eu falei assim, não, a gente evita tirar dente saudável, né? Então vamos corrigir. Mas eu vejo esses famosos desgastando o dente, porque desgastou já era, né? Não tem volta mais. Não tem volta mais. Tem algum limite ético, assim, pro dentista falar assim, cara, não vou desgastar seu dente, ou o paciente que decide e acabou, como que é? Depende muito do dentista. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Esses tempos atrás, chegou... Eu falo que as lentes de contato virou um desejo, né? Então, virou até uma questão social, né? Financeiro social, né? Então, as pessoas acham que tem que ter lente de contato. Lente de contato tem que ter quem precisa ter, né? Então, a gente não vai sair colocando lente de contato em qualquer pessoa, só se precisa, porque realmente é um passo sem volta. Então, vamos supor, eu desgastei o seu dente. Existe um desgaste, mínimo, mas existe. Doutora Michele, eu fiz lá um sorriso, eu não quero, não gostei. Tem como eu tirar e voltar com o meu dente normal? Não. Tem como a gente tirar e você vai fazer uma outra reabilitação, ou trocar por uma outra porcelana, ou fazer resina ali. Mas é um passo sem volta. Então, por isso que junto com o teu dentista, você precisa... a gente faz o mocap hoje, né? Então, antes a gente faz uma simulação. Então, eu coloco um sorriso em você antes mesmo de desgastar o seu dente. Fotografo isso e você vai se ver numa tela de computador. Para falar, ficou legal, tá comprido, não tá bom, tá muito quadrado, tá redondo. Porque os dentes não são iguais para cada pessoa. Então... Às vezes eu vou fazer um dente numa pessoa alta, uma pessoa mais forte. É diferente de uma pessoa baixa, uma pessoa magrinha, né? Então, são dentes mais quadrados em homens, normalmente. São dentes mais do desenho mais ovalado, né? Então, isso muda. Então, esses tempos atrás, eu peguei uma mãe com um menino de 17 anos. E a mãe chegou e falou, olha, eu queria fazer porcelana no dente dele só para mudar a cor. Não tinha nada, não tinha resina, os dentes dela eram perfeitos. E eu já vou pagar isso, porque eu não moro aqui e tal, e ele quer fazer. Eu falei, nós não vamos fazer aqui. É uma questão de ética, né? Se você quiser outro profissional, tudo bem, mas eu não vou fazer. Não faria no meu filho, não faria em mim, então eu não vou fazer isso, porque realmente não cabe. E a gente sabe as consequências que isso tem lá na frente, fazer isso sem necessidade, né? E ela saiu bem chateada comigo do consultório, enfim. Também não sei se fez ou se não fez, mas existe isso. Então, a gente tem uma ética profissional. Fazer em quem precisa e não fazer em quem não precisa, ponto. Isso daí é indiscutível. Com 17 anos, 17 né? anos. Imagina, se arrepender para se arrepender daqui 2 anos é rápido, né? Muda, né? Uma porcelana para outra, mas voltar para trás não Nossa, volta mais. Que triste, né? Assim, porque geralmente presumo eu que o passo inicial é sempre cuidar com o aparelho, né? Fazer todo o trabalho ali para manter o mais natural. Porque você chegou no ponto que tá todo mundo sorrindo igual, né? Tá todo mundo sorrindo igual. Que loucura, né? Exatamente. Nossa. Mas assim, eu não sei até que ponto que vai isso, né? Assim, você falou da questão da ética, né? Porque querendo ou não, virou um negócio também, né? Imagino eu, né? Vendo de fora, assim, virou um negócio. Então, é complicado, né? Assim. Eu falo que a odontologia mudou muito. Se a gente vai hoje nos grandes congressos, a odontologia hoje é uma questão estética. E isso mudou o ticket médio dentro dos consultórios. Com certeza. Então, antes a gente fazia uma porcelana quando o paciente precisava, 1 ou 2 dentes, né? Hoje a gente faz sorrisos, que tem um custo elevado muito alto. Então, isso desperta um desejo em quem não colocou ainda, né? Então, eu quero fazer uma porcelana, eu quero ter um sorriso. E a harmonização facial, né? Que também mudou muito. Demais. Então, antes era só áreas específicas. Então, hoje a odontologia pode, dentistas podem, né, fazer toda essa parte de harmonização facial.
eu falo que não existe uma área competente para isso. Existem profissionais bons, dedicados e que aprendam a executar a técnica. Eu não faço essa área, mas dentro do meu consultório eu tenho uma equipe que faz toda essa parte da harmonização facial. É importante. Então, quando a gente mexe com o sorriso, a gente mexe com a autoestima. Então, às vezes a gente faz a transformação do sorriso, mas o paciente precisa aumentar um pouquinho a borda do lábio, a gente precisa melhorar um pouquinho as rugas que estão ao redor da boca. Então, às vezes, não adianta ter só um sorriso bonito, ele tem que ter toda essa parte harmônica bonita, né? Então, que bom que a odontologia hoje mudou em relação a isso, né? Então, eu sou a favor de quem faz qualquer técnica bem feita, seja ela cirurgia, seja elas porcelanas, seja ela harmonização facial e também os tratamentos com os aparelhos. Entendi, né? Maravilha. Eu percebo, assim, que virou cultural, né? Porque, assim, quando eu era criança, dentista passava um medo, assim, né? Nossa, tenho medo de ir no dentista. Porque a gente ouvia falar muito, né? O motorzinho, quando eu era criança, dava no motorzinho. Até hoje eu não sei o que seria esse motorzinho, porque eu não lembro de ter tido medo disso, né? Falei, mas cadê? Já aconteceu de eu dormir em situações, se eu for tirar meus sisos, eu apaguei, tipo assim, porque não sentia nada, né? Só com a boca aberta, dava um sono olhando pra cima e tal. Então hoje acabou, né? Virou algo mais assim, o jovem, a criança, não sei se você atende criança, não. Mas assim, eu não sei se ainda já tem medo hoje a criança de dentista, né? Porque então hoje ficou algo cultural. Só que eu percebo que é algo do Brasil, essa questão de aparelho, de querer cuidar, porque eu vejo jovens para fora, tive experiências fora do Brasil, conhecendo jovens, né, convivendo com as pessoas, e assim, eles não têm muita preocupação com sorriso, né? Então, mas se vê hoje que, ouso dizer que, sei lá, uma grande porcentagem de adolescentes, de jovens, já usaram aparelho quanto mais novos, ou usam no momento, né? E está se tornando cada vez mais normal, né? Agora vendo esse advento da faceta, né? da lente e tudo mais. E assim, a tendência é cada vez mais, creio eu, ficar mais acessível, né? E as pessoas, né? E você mencionou a respeito do harmonização facial. Vocês fazem lá? Nós temos uma equipe que faz lá. Então, assim, eu faço essas 3 áreas, que é a pério, implante e a reabilitação. E tudo aquilo que eu não faço e existe na odontologia, existe equipe comigo, junto comigo, que a gente faz todos esses tratamentos, né? Então, eu falo que nós fazemos uma consulta, mesmo que eu não faça, a área que você precisa é de uma responsabilidade minha, nossa, que faz essa consulta, te direcionar, né, para os especialistas. E a gente tem todos esses especialistas. Por quê? Quando a gente montou a clínica é minha e da Carol, hoje, esse ano vai completar 20 anos, já que nós temos a Santé, e nós tínhamos uma preocupação, que era ter uma equipe multidisciplinar. Então, tudo aquilo que eu não faço, tudo aquilo que a Carol, que é minha sócia, não faz, nós termos equipes que executem. Para a gente não chegar e falar assim, olha, Lucas, você precisa fazer um tratamento de canal, então você vai lá no teu dentista, aqui a gente não tem ninguém que faça, mas aí quando você fizer esse canal, você volta aqui para a equipe. E o que acontece na maioria dos lugares? Quando você chega nesse outro profissional, o profissional, às vezes, ele tem um plano de tratamento um pouco diferente. Fala, nossa, por que não extraiu o dente? Nossa, por que vai fazer esse canal? Não precisa. Então, isso gera-se muita dúvida, muita incerteza. Então, para a gente não causar isso, não deixar o paciente perdido nesse meio tempo, a gente tem toda essa assistência ali dentro do consultório. Então, você precisa fazer canal, nós temos dentistas que fazem isso aqui, a gente direciona e o dentista depois ele volta para a especialidade que precisa, né? E falando de cultura, que você mencionou, um ponto muito importante, é que essa cultura hoje dos tratamentos vem mudando. Então, crianças antes não tinham essa cultura de ir ao dentista desde criancinha, desde bebezinho, para se cuidar. Então, hoje na clínica a gente atende desde bebês, né? Que a gente ensina a pegada do mamar. A gente coloca o aparelho nessas crianças, que a gente usa quase que 100% hoje, esses Invisaligns, né? Desde criança, para preparar toda aquela arcada dental, toda aquela estrutura óssea, para no final, se precisar adolescente fazer algum ajuste na formação dental, a gente faz pequenas movimentações. E isso a gente vem trabalhando, tanto famílias quanto crianças, para que esse medo não seja instalado na criança, né? Então, a gente vai tratando com visitas periódicas do dentista, e quando ele se torna um adulto, ele precisa ir para as manutenções, às vezes um tratamento mais avançado, não existe esse medo. Então, eu faço cirurgias hoje. Então, o que eu mais atendo dentro da minha especialidade são pacientes traumatizados, pacientes sem dentes, pacientes que não se reabilitam com dentes, porque ele tem, primeiro, muito medo, e esse medo trava. Então, pensando em tudo isso, hoje nós temos na clínica tratamentos com sedação, né? E a gente trata isso como
pensando no maior conforto para o paciente. Então, o medo não pode ser alguma coisa que te trava, que te paralisa. Muito pelo contrário. Ok, doutor, eu tenho muito medo. Tudo bem, nós estamos aqui com muito amor e carinho e respeito. Não existe mais aquilo, olha, é rapidinho, aguenta a dor um pouquinho, que já termina. Não vai sentir dor, não pode sentir dor. E eu não quero que você em casa sofra por pensar que vai ter um procedimento e vai ter uma consulta ao dentista amanhã. Não. Então, hoje a gente faz muitas sedações, né? Então, eu faço 2 tipos de sedação, que eu faço o paciente dormir literalmente, né? Uma quando são cirurgias maiores e o paciente é muito traumatizado mesmo. Eu chamo um médico anestesista dentro do meu consultório, então ele pega a veia do paciente, ele coloca toda a medicação que precisa ali para o paciente, e aí eu brinco, vamos contar 1, 2, 3, tirar um soninho gostoso, a hora que você acordar, acabou. Então toda a equipe que precisa estar envolvida naquele tratamento, ele faz tudo o que precisa, não só cirúrgico, então eu já fiz muito tratamento de restauração de canal em pacientes que não conseguiam, né? Então é muito seguro. Lógico que existe toda uma preparação, né? Tem pacientes que têm que vir prontos para fazer esse tipo de sedação. E agora nós estamos trazendo para a clínica a sedação consciente, onde o paciente não dorme, não apaga, que é com óxido nitroso, que é aquela famosa máscara de gás que o paciente cheira ali e ela não é metabolizada, apenas vai para o pulmão e a gente tem oxigênio junto e em pouquinhos minutos eu falo, vamos viajar e depois a gente volta. Ele já se restabelece ali também. Então, a gente usa essa sedação com óxido nitroso para fazer harmonização facial, para fazer limpezas, restaurações. E é muito mais rápido, muito mais leve para o paciente. Então, a gente tem mudado essa cultura, né? Então, os dentistas hoje tratam as pessoas desde pequenininho para que esse medo não seja instalado, né? Então, daqui a um tempo vai existir quase nada de medo. Né? Então, esses pacientes com muito medo já não vão mais existir, porque esses consultórios já estão mais preparados para poder conduzir. Nossa, que maravilha. E assim, agora ficou uma dúvida. Como que o paciente mantém a boca aberta? Porque assim, vai tirar um siso, por exemplo, né? Lá no fundo, assim, como que faz? O que você usa ali para deixar a boca do paciente aberta? Porque tá sedado, né? Quando ele está sedado com endovenoso, né, que está o anestesista, a gente pede para não afundar muito o paciente. Então, ele fica numa sedação leve. Então, ele escuta e obedece o nosso comando. Sério? Mas tá apagado? Ele dorme, dá uma roncadinha, mas a gente pede para ele sempre estar ali com a gente. E quando você vê que ele dormiu mais profundo, a gente diminui essa dose e ele vai voltando. Né? Então, a gente consegue ter o controle desse paciente. Então, é uma sedação menos consciente. No óxido nitroso é mais consciente ainda. Então, o paciente está o tempo inteiro ali conversando com a gente. Tem pacientes que conversam até demais, que isso até atrapalha, né? Um pouquinho no que a gente precisa fazer. Mas o tempo inteiro, os pacientes, eles estão escutando o nosso comando. Nossa, agora fiquei curioso para saber. Porque ele tá apagado ao mesmo tempo obedecendo. Tá obedecendo. Gente, na obediência. Que legal. Não fazia ideia, porque a chave realmente apagou, acorda. Mas ele lembra que ele abriu a boca ou não, fechou? A maioria não. Então, eu já fiz casos de cirurgia, a gente faz os implantes, aí o paciente falou, doutora, você não fez nada aqui, né? Já fiz eles não lembram. Já fiz casos de cirurgia que estava eu e mais 2 da equipe e muitas vezes ele olhava para assim, a senhora não veio me operar, né? Quem me operou foi outro. Eu falei, eu estava aqui o tempo inteiro não que a gente começou ainda, né? Já começou, já acabou, então é muito bom. Então, assim, eu falo que quando a gente consegue mudar isso no paciente, a gente ganha um superpoder. Então, a gente já viu muitas transformações de vida acontecendo ali. Pacientes que tinham vergonha de falar, pacientes que tinham vergonha ao sorrir. E hoje são pessoas que palestram, são pessoas que estão ali no meio social e você vê essa mudança comportamental. Sim, transformação. Isso não tem preço. Eu falo, você ganhou um superpoder, né? Que primeiro foi o superpoder da superação. Então, quando você tem um medo instalado, um trauma instalado, e você vai lá e supera isso é muito mais, é muito além do que um sorriso só, né? Do que um dente novo feito. É pra vida. Não, com certeza. Você mencionou a respeito de tratar desde as crianças, né? Com Invisalign. A gente faz Invisalign no Mas consultório. espera perder os dentes de leite primeiro? Não, a gente pode fazer junto. Ah, é? Nessa fase de criancinha, tem 2 dentistas que tratam juntos, que é o odontopediatra junto com o ortodontista. Então, em equipe, já se começa uma preparação óssea. Então, o paciente ele tem uma atrofia da maxila, tanto do osso superior ou inferior, e isso já vai se expandindo. Né? Muitas vezes a gente fala de mordida cruzada, né?
Então, eu falo que a mordida ela tem que encaixar como uma tampa ou uma panela. Então, a parte de cima da boca, ela tem que sobrepor a de baixo. No encaixe perfeito ali, para que não tenha esses dentes cruzados e isso não afete a articulação, né, que é a TM, e também não venha quebrar ou desgastar dentes. Então, isso já vem sendo trabalhado. Então, as criancinhas, desde crianças mesmo, já usam o Invisalign para que isso se expanda. E aí já prepara, então, pacientes assim, que tem as criancinhas, que tem muitos dentes coladinhos. Os dentes de leite são menores. E os dentes permanentes são maiores, são mais largos. E a gente já consegue ver desde pequenininho que não vai ter espaço para isso. Então, ele vai nascer como? Todo encavalado, cada um numa posição. Ou muitas vezes nem tem espaço para nascer. Então, desde pequenininho, essa equipe vai trabalhando com o paciente para abrir espaço e abrir essa arcada. Pensa assim, é muito mais fácil tratar agora que o paciente está em desenvolvimento ósseo ainda, que ele está em formação óssea, e a gente vai trabalhando isso muito mais rápido, muito mais leve, e a gente tem mais precisão, né, de como vai finalizar tudo isso do que quando o paciente já é mais velho. Quando o paciente já é mais velho, é mais difícil. Tem algumas movimentações, às vezes, que a gente não consegue fazer, porque o osso já está muito maduro, já está muito duro ali, né? Então, a gente não consegue, às vezes, algumas movimentações. Mas a gente faz hoje tudo com Invisalign, né? Então, a gente escaneia, isso é enviado para fora. E o mais legal de tudo, tanto nas porcelanas quanto no Invisalign, é que o paciente ele tem noção de como vai ficar a arcada dele, o sorriso dele, antes mesmo de começar. Então, isso é muito bom. Eu falo que a gente primeiro a gente começa de trás para frente. Então, a gente sabe como vai ficar e a gente volta. Ok, vai ficar desse jeito, a gente volta e começa a executar o passo a passo. Achei bacana isso da criança, porque você já meio que antecipa os problemas que viriam a ter, né? E aí, essa criança do Invisalign, ela pode chupar chupeta, porque diz que tem o mito da chupeta, não sei se é verdade ou não, né? Que acaba com a arcada dentária. Mas como que é, assim? A criança já tá usando ali Invisalign, mas ela gosta de uma chupetinha. Porque assim, a chupeta, na verdade, o ato de sugar, da sucção, tanto o dedo, mamadeira, chupeta, peito, ele faz o desenvolvimento da arcada. E o sugar é uma necessidade emocional da criança. Então, eles não fazem porque eles querem, eles fazem porque eles têm uma necessidade emocional. E você pode ver que a boquinha da criança ela não é desenvolvida. Então, como vai ser desenvolvida essa boca? Sugando. Né? O peito é o melhor lugar para se sugar, porque ele faz muita força. Não consigo sugar no peito, eu preciso para uma mamadeira. Então, que seja uma mamadeira que tenha um bico próprio para isso. O bico tem que imitar um peito de uma mãe, né? Duro ao sair, porque às vezes a mãe fala assim, tá demorando demais, a criança quer fazer até um buraquinho no biquinho ali da mamadeira. Então, ela está auxiliando o bebezinho a sugar aquilo ali. Então, isso é péssimo para a evolução e para o desenvolvimento da arcada dentária. A chupeta, a gente fala também que é emocional, né? Então, às vezes, a mãe, muitas vezes, dá para a criança ficar quietinha ali. Eu dei para as minhas duas filhas, quando eu não tinha filha, eu tratava esses pacientes diferentes. Então, eu orientava. Nós temos uma consulta, que a gente fala consulta pré-natal odontológica. Então, a gente pega essas gestantes e a gente trata todas essas gestantes e prepara ela para o nascimento da criança. Toda na questão de como fazer essa higiene da boquinha, como fazer com ao sugar. Então, a gente já prepara essa mãe, que a mãe vem muito crua, né? Eu falo que nasce um filho, nasce uma mãe. Então, a gente aprende junto com a criança ali. E quando a gente faz essa consulta pré-natal odontológica, a gente cuida tanto da mamãe, que a mãe tem algumas coisas. Vou dar um exemplo aqui. Quando a mãe, muitas vezes o parto prematuro pode acontecer por uma doença bucal, por uma inflamação, uma periodontite, uma gengivite. Então, é importante esse mito de que grávidas não podem ir ao dentista, muito pelo contrário. Grávidas precisam ir ao dentista durante os 3 trimestres. Tem coisas, claro, que se a gente pode evitar uma anestesia, se a gente pode evitar alguns tratamentos não necessários naquele momento, nós vamos evitar, mas a gente tem que manter a saúde, né? Então, isso a gente vai orientando e ensinando para as mamães. E uma das coisas que a gente orienta em questão da chupeta quer dar a chupeta? Dá. Eu dei para as minhas 3 filhas. Só que completou 3 anos da criança, no máximo 3 anos, a gente precisa tirar esse hábito. Né? Então, não deixar a criança dormir com a chupeta. Então, a gente coloca a chupetinha na boca e ao sugar a chupeta, você vai puxando a chupeta para ela fazer mais força. E você tira.
e a criança vai dormir, às vezes ela vai ficar sugando, mas não sem a chupeta, sabe? Você já viu um bebezinho sugando sim. sem estar com a chupeta ali? Então, ele está com aquela necessidade emocional, tá? Então, a gente tá fazendo isso. Então, mamães até 3 anos, tirar o hábito, ok. Então, para a arcada, não terá tantos problemas, tá? O que não pode é isso se estender. Nossa, bacana, importante mesmo falar essa questão do pré-natal. Eu não sabia que tinha um pré-natal, né, odontológico. Que interessante, né? As gestantes, elas têm uma vascularização periférica aumentada. Então, o que acontece? Tem um maior sangramento gengival. Então, a gengiva incha um pouquinho, a gengiva sangra com mais facilidade. E a mãe precisa cuidar disso, né? Para que isso não se torne uma inflamação, uma gengivite, uma periodontite. Para que ela não tenha problemas futuros, né? Com a gestação. Nossa, que maravilha. E isso tudo vai muito da especialização do consultório, né? Porque tem a ver com cursos e tudo mais, especialização do profissional em si, né? Vocês trabalham com cursos também lá? Nós trabalhamos com curso. Só vou voltar um pouquinho. A gente entende tudo isso porque a gente trabalha há anos, né, como equipe. Então, por exemplo, tudo isso que eu sei da odontopediatria não é uma especialidade minha, mas de tanto a gente estar junto como odontopediatra, passa-se ser um conhecimento adquirido meu através dessa equipe que está comigo. Tudo que eu entendo hoje sobre os tratamentos ortodônticos também não é uma especialidade minha, mas de tanto a gente planejar junto, a gente apresentar esse planejamento junto para o paciente, isso abre-se um leque muito grande. Então, eu saio muito do que é só a minha área e eu abro uma visão maior. E a gente consegue atender o cliente melhor, né? Nós temos 2 cursos. Nós temos cursos na odontologia. O que a gente entende hoje? Que ajudar ao próximo nos engrandece como ser humano. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente faz dentro do consultório, a gente quer passar, né, para as pessoas. Então, primeiro nós temos uma consultoria. Eu e a Carol, minha sócia, a gente ensina dentistas a se tornarem verdadeiros empresários. Então, não adianta você, um dentista, sou dentista, você já é um empresário. Porque você tem uma salinha, só você e a tua auxiliar. Você já existe toda a parte ali de confirmação, de financeiro, de RH, de auxiliar, de marketing. Então, tudo que existe numa empresa, mesmo você sendo pequenininho, você tem que exercer. Independente de quem é que vai exercer. Então, a gente pega na mão desses colegas dentistas nossos, a gente ensina a precificar. A gente ensina esses dentistas a saberem qual é o valor que eles querem ganhar de salário. Então, existe muito... o dentista, todo o dinheiro que ganha, ele pega para ele. Então, ele não tem esse controle de caixa. Aí é meu. E a empresa? Quanto que eu vou tirar para mim? Quanto eu vou deixar na empresa? Quanto eu vou cobrar de um tratamento ortodôntico, por exemplo? Aí, o meu colega cobra um tratamento ortodôntico X. Eu vou cobrar a mesma coisa? Não, o teu consultório tem toda uma logística diferente. Então, tem que existir uma precificação diferente. Às vezes, o salário que ele quer ter não é o mesmo que o seu. Então, não tem como eu cobrar o mesmo. Então, a gente ensina tudo isso para os nossos... Nossa, que legal. Para os nossos mentorandos ali, já né? saem cru da faculdade, assim, né? Às vezes acabam cometendo equívocos, né? Assim, porque não tem ainda o costume do dia a dia ali, né? Nossa, não que bacana. Tem. Então, a gente faz isso tanto presencialmente como online. Então, nós fizemos agora uma que é do interior de São Paulo. Então, a gente faz, são 6 encontros online e a gente pega na mão. E qualquer dúvida, por exemplo, eu queria montar uma equipe. Como eu faço, doutora? Então, a gente monta a precificação do consultório, quanto custa esse consultório para ela, quanto que ela vai... Ou ela vai alugar por X, ou ela vai... tem que ser lucrativo. Ou ela vai ter alguém na equipe dela que vai exercer, quanto vai pagar de porcentagem. Então, a gente faz toda uma logística. Quero atender só particular, quero atender convênios. Então, tudo que é gama... Cara, tudo que você pensar na odontologia nós já fizemos. Trabalhamos com convênio, trabalhamos por porcentagem, trabalhamos igual loucas em vários consultórios, fizemos essa correria, tivemos um consultório que a gente chamava de apoio, que a gente preparava vários pacientes para deixar prontos para cursos. Isso nos ajudou muito a fazer todo esse plano de tratamento e ter essa visão diferente. Então, isso não podia ficar só com a gente. Então, a gente precisa mudar essa odontologia. E a gente achou essa forma de mudar na pandemia, né? Então, a gente pegou essas consultorias e falou, não dá para a gente ficar parado. Então, a gente precisa trazer isso para o online. E a gente hoje levou para o online. A outra questão que a gente faz também é dos cursos presenciais. Então, toda essa parte da tecnologia, da odontologia digital, nós fazemos um fluxo digital Santé.
Esse é o nome do curso que a gente dá. Vai ter agora, dia 23 e 24, que é voltado diretamente para dentistas, que querem ingressar ou querem conhecer como funciona esse digital. Cara, se você não faz o digital, se você não conhece, você está para trás. Então, precisa-se existir isso. Então, a gente faz esse curso, são 2 dias. Então, a gente pega o paciente, a gente prepara os dentes do paciente, a gente escaneia esses dentes, a gente desenha o dente, a gente fresa o dente. Então, o aluno, o dentista, colega nosso, está acompanhando tudo, vê a gente cimentar aquilo, vê como a gente entrega o sorriso para o paciente, a gente não entrega esse sorriso de qualquer jeito, né? Então, isso foi muito importante, uma decisão emocional e financeira muito importante para o paciente. Então, a gente entrega num brinde e os alunos veem como a gente faz tudo isso. Então, esse é um outro curso que a gente tem. Então, a gente ensina tudo que a gente faz no digital, lá dentro do consultório, e tudo que é possível fazer, mesmo que você não faça, para esses colegas. Então, esse curso a gente faz apenas para 4 pessoas, porque a gente faz bem premium mesmo, né? Para o paciente, para o dentista tirar todas as dúvidas. E ele faz dente também. Então, ele vai escanear um dente, ele vai fresar um dente, ele vai desenhar um dente, para ele saber que é possível. Porque muitos dentistas falam, nossa, o investimento é alto. Não é, se paga. Totalmente. Né? Se paga. Então, a gente só precisa mostrar esse caminho, que é um caminho possível. E o paciente gosta de novidade, né? E o paciente gosta. Voltado agora para a sedação, nós estamos trazendo outro curso que é de óxido nitroso. Então, a gente está trazendo todo esse pessoal da expertise para dentro do consultório também, para a gente entender a importância e a necessidade de a gente mudar essa cultura e tirar esse medo, esse trauma, né? Então, a gente traz aqueles cursos que a gente pratica dentro do consultório. Então, nós vamos também fazer, vai ser no final de semana, porque a gente precisa parar a clínica no dia 9 e 10 de março. Vai acontecer esse de sedação consciente com óxido nitroso. Ah, mas eu não tenho equipamento, não tem problema. Você vai comprar o equipamento se você conhecer tudo aquilo que ele oferece. Não pode comprar e depois entender, né? Então, tem que entender para depois poder investir nisso. Ou entender e contratar alguém que já tem equipamento para ir na tua clínica fazer a sedação. Não quero investir tempo, não quero investir dinheiro. Então, você contrata alguém por um tempo e você vai lá e faz tudo isso. Então a pessoa não precisa nem sair mais de Cuiabá para buscar, né, conhecimento. Porque geralmente acontecia muito isso, presumo eu, né? Vamos para São Paulo, para outro lugar para fazer. Tá tudo aqui, né? Prontinho para dessa atualização, a gente né? traz isso. Cara, que legal. Bacana que tudo que a gente falou aqui no final, né? Porque a pessoa fala, mas como será que eles fazem? Queria me atualizar. Então, vocês oferecem mesmo lá, né? E se alguém quiser saber como que funciona, como que faz para te procurar, te achar na sua clínica, os cursos, entrar em contato, dúvidas, como que faz? Eu fico mais na clínica do que em casa. Então, nós estamos ali na Clínica Santé, que fica na Rua da Baba de Moça, pertinho da Smart Fit ali. Então, nós estamos do lado. E tem o Instagram da clínica, que é Clínica Santé MT. Tem o meu Instagram pessoal, que é Michele2LZE, A Campos, que aí é só entrar em contato com a gente, que aí eu vou estar orientando. Tem o Insta também da Santé, que é santé.cursos. E aí a gente vai estar sempre conversando. Quero dar um recadinho para quem está formando e que tem todo esse medo. Nossa, formei, e agora o que eu vou fazer? Nós temos também um podcast. Eu faço junto com o co-hoster meu, que é o Matheus. E esse podcast chama Além do Diploma. Então, a gente pega na mão desses dentistas no último ano da faculdade e recém-formados para a gente ajudar a eles a ter um caminho, um norte ali mesmo. Então, tudo aquilo que a faculdade não ensina, a gente ensina também. Então, tem essa plataforma do podcast. Que bacana. Presumo que era algo que você queria ter quando se formou, né? Assim, alguém para, né? Imagina se tivesse isso, né? 20 anos atrás, né? Tem muitos conhecidos nossos que pedem. Olha, minha filha está formando, pode acompanhar vocês? Pode, eu adoro ensinar, eu adoro mostrar. Eu acho que pegar na mão e estar na prática ali, eu falo, ensina pro seu colega também, né? Não guarda só para você, porque não seja egoísta, ensina. Com certeza. Então, era um sonho nosso, é uma sementinha ainda nossa, né? A gente precisa trabalhar um pouco mais nisso, mas é muita coisa que a gente está exercendo ao mesmo tempo, então demanda muito tempo, né? Então, a gente tem que ter prioridades ali. Então, mas isso é pegar na mão, já tem alguns episódios que a gente traz pessoas já e que mostram como eu caminhei, aonde eu cheguei, o que não fazer, o que fazer. Nossa, se eu tivesse tido isso desde o começo, a gente ia evitar tantos caminhos errados ali, né? Esses atrasos todos. Que maravilha. Eu agradeço de coração pela sua presença, por ter aceitado o convite para a gente bater um papo aqui. Fiquei muito interessado, muito legal mesmo, assim, muita novidade, né?
eu não sabia, matei todas as minhas dúvidas e na descrição vão estar todos os links para você encontrar a Clínica Santé, doutora Michele, os cursos, tirar qualquer dúvida, vai estar tudo aqui na descrição, viu? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Espero tê-la de volta aqui pra gente falar mais coisas que ficaram ainda, né? Quero saber um pouco mais depois de harmonização facial e afins, né? Mais essa área estética, né? Que foge um pouco da dentística, não sei se chama Da assim. odontologia, Da odontologia, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. As portas estão abertas sempre que quiser estar aqui com a gente, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. Fica aqui minha gratidão para vocês. Também, brigadão. A gente se vê no próximo episódio. Não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, que é muito importante, e acionar o sininho, viu? Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.